E aí, meus amigos, retornamos para o terceiro vídeo desta série. Sem nenhuma delonga, sem qualquer tipo de delonga, vamos direto ao assunto. Vamos lá então seguir na nossa revisão. Eu sou o Renan Martins dos Santos, né, editor-chefe da Concreta e editor da MBC, Minha Biblioteca Católica. Tenho experiência de quase uma década como editor e venho compartilhar estas dicas de edição e tradução com vocês. Espero que, mais uma vez, seja de grande ajuda e vamos lá. Seguimos aqui com a revisão da tradução deste rapaz anônimo do seguinte texto, Church and the Market, Thomas Woods. Hoje, finalmente, vamos entrar na introdução, né? Entrar na introdução, algum tipo de redundância aí, né? A gente passou as duas primeiras aulas, aí, os dois primeiros vídeos, corrigindo, né, os equívocos de tradução desde o agradecimento, ali, desde a dedicatória, passando pelo agradecimento, e agora finalmente chegamos à introdução. Vamos lá, então. Vamos aqui. Eu preciso tirar. Opa. Aqui, preciso tirar as alterações que eu fiz para a gente ter uma noção mais límpida do texto. Vamos lá. After years of lackluster economic performance in Japan, Western Europe, após anos de um desempenho econômico que deixava a desejar no Japão, Europa Ocidental e Estados Unidos, não está soando bem, né? Esse que deixava a desejar, né? Após anos de um desempenho econômico que deixava a desejar no Japão, tá meio literal demais, né? Não que esteja assim no original inglês, mas tá uma frase muito extensa, né? A gente pode recorrer a certos recursos aí do português que tornam essa frase mais interessante, né? Mais elegante. Após anos de um desempenho econômico aquém do desejado, né? É sempre preferível, se houver, né, a disponibilidade do recurso linguístico, é sempre preferível evitar o verbo, tá? Se existe uma alternativa apenas complementar, né, ao nome, ao substantivo, né, no texto, é melhor do que inserir uma nova oração, né, inserir uma nova subordinada aí, né. Após anos de desempenho econômico que deixava a desejar, não, aquém do desejado. Olha como simplifica a frase e torna ela mais elegante, né. Aquém do desejado, no Japão, Europa Ocidental e Estados Unidos, e com mais e mais pessoas, né? Ele traduziu literalmente aqui, with more and more people. Não existe no inglês, né, um correspondente, né, do nosso cada vez mais, né? Mais próximo que tem é realmente esse more and more, né, que transmite essa ideia de um progresso, né? Ou more and more, ou progressively, né? Como advérbio. Mas mais e mais é uma frase que em alguns casos fica muito bonito em português, né? Dependendo do trecho. Né? Eu não vou puxar nada agora de memória, mas há casos em que realmente é preferível. Mas aqui me parece um pouco deslocado, né? É um texto um pouco mais simples, né? É um estilo simples desse autor, do Thomas E. Woods. É um estilo não ficcional, sem nenhuma espécie de brilho retórico e tal. Então acho que vamos apelar a um texto mais jornalístico, por assim dizer, né? Então, com cada vez mais pessoas, né? Vamos lá. E com cada vez mais pessoas, o clero, inclusive, ele tinha colocado aqui, ó, o clero, inclusive, entre vírgulas, certo? Em inglês é bem comum, tá? Por um motivo, enfim,
próprio da língua e segundo, né, os cânones de estilo que acabaram se consolidando em inglês, é uma língua que raramente usa assim travessões, né, para separar aí elementos de frase, apostos e coisas assim, né? Elementos parentéticos, vamos dizer assim, né? Mas em português, eu acho que é um recurso que pode ser mais explorado, né? Há certas nuances, né? No tipo de pausa que se faz, né? Quando é uma pausa um pouco mais longa do que uma mera vírgula, né? Que a gente sente que é uma pausa mais longa, que ele está dizendo mais e mais pessoas, incluindo o clero, né? Me parece que é uma pausa que chama um travessão ou um parênteses, né? Travessão eu acho mais elegante em geral, então a gente usa daí a semirrisca, né? Aí vem toda uma discussão sobre o que se deve usar, né? Travessão ou semirrisca, né? Eu, como editor, né, eu sou adepto da semirrisca, eu acho mais elegante, né, do que o travessão. Hoje em dia meio que se consagrou, né, por influência do mercado editorial americano e pelo Guia de Estilo de Chicago, acabou se consagrando em português o uso de travessões, né, para separar trechos parentéticos, né. Mas eu confesso que eu prefiro seguir o estilo britânico, né. Os britânicos dão preferência à semirrisca, né. Nós temos 3, isso é um negócio que as pessoas confundem, né. É interessante a gente comentar brevemente a respeito. Existem 3 sinais gráficos com traços assim, traços retos, né, na horizontal. O primeiro é o hífen, né, que a gente vê aqui, por exemplo aqui, ó, livre mercado, tá? Tem um hífen, né, sinalzinho bem curto, costuma, né, ligar um pronome enclítico, né, a um verbo, né, fazer-se, por exemplo, né, e tem ali o hífen separando, costuma separar as sílabas, né, quando a gente tem uma quebra de linha, é mais ou menos o uso que se faz dele, tá? Aí tem um segundo sinal que é um meio termo entre o hífen, que é o curtinho, e o travessão, né, que é longo, né? Então a gente tem aqui, ó, vou até desenhar aqui, ó, digitar aqui, travessão, longo, a meia risca, que é mais ou menos a metade, né, um pouco menos, um pouco mais da metade, dependendo da fonte, né, e o hífen, ó, bem mais curtinho. Então o hífen é usado para isso que eu estava falando. O travessão é para diálogos, né, geralmente, ou, né, como eu acabei de mencionar, para separação de apostos, frases parentéticas, né, inserções no meio de uma frase. Mas ele é mais consagrado mesmo no uso de diálogos, né? E até algumas décadas atrás ele realmente era usado só para diálogos, né? Ou quase sempre só para diálogos, né? Nunca houve assim uma regra estrita, né? Mas uma espécie de consenso. E a meia risca, né? A gente tem a meia risca, que é tadinha da meia risca, né? Ela é muito negligenciada, né? Na formatação de textos, assim, mas ela tem uma importância muito grande. Sendo um meio termo entre os dois sinais, vejam como ela fica muito mais elegante em intervalos numéricos, tá? Esse é o principal uso profissional, vamos dizer assim, da meia risca, né? Então, vocês podem distinguir um texto amador, tá? Editado de maneira amadora, de um texto profissional mesmo, quando você vê, em vez de, por exemplo, o fulano viveu no ano de 1910, vou botar aqui as datas de nascimento e morte do Mário Ferreira dos Santos, né, meu grande ídolo. 1907 a 1968, tá? Isso é sinal de amadorismo, tá? O correto mesmo, o mais elegante, é usar meia risca para intervalos numéricos. Olha só que diferença que faz, tá? Isso aí está consagrado em manuais americanos e britânicos, tá? Intervalos numéricos sempre com meia risca, tá? Não use hífen. Veja como fica mais elegante mesmo, né? Os números não ficam tão colados e ao mesmo tempo não fica aquela coisa tão separada assim do travessão, né? No travessão já fica meio esquisito, tá? Então é realmente um meio termo. E eu gosto de usar também para essas separações, né? Esses parênteses, vamos dizer, um substituto do parênteses, tá? Eu acho realmente mais elegante. Especialmente quando a gente tem diálogos, né? O que acontece? Você coloca um travessão no início de um diálogo, né? Fulano falou tal coisa, a frase do fulano, e aí
E aí você insere ali o elemento que descreve, né? Ah, disse fulano, né? Então, por exemplo, aqui. Abre-te, Sésamo, disse o fulano. Vejam como diferencia, né? Graficamente, visualmente, né? Se a gente mantém o travessão, cria um efeito meio esquisito, né? Visualmente, né? Pelo menos é o que me parece. Então, eu realmente não gosto de usar travessões em parênteses. Mas, fechando este parênteses, né? Sigamos aqui na nossa revisão. Vamos lá. Voltamos aqui para o início. Cada vez mais pessoas, o clero inclusive, aí ele coloca aqui. Cada vez mais, e com mais e mais pessoas, o clero inclusive, cada vez mais preparadas. Progressively, né, eu tinha citado, também tem esse increasingly, que também transmite essa ideia de algo que vai aumentando conforme passa o tempo, né? Que também pode ser traduzido como cada vez mais, né? Então, é isso que eu acho que ele até, talvez, o tradutor no início, ele tivesse traduzido como cada vez mais, mas daí se deu conta, opa, tem aqui um increasingly que tem o mesmo sentido, como é que eu vou resolver isso? Então eu ponho aqui mais e mais, depois cada vez mais. Só que a gente vê que em português isso soa muito mal, né? Não fica legal. Essa repetição do mais e mais e mais e mais, e a repetição da mesma ideia também, né? Quer dizer, com cada vez mais pessoas, o clero incluso, cada vez mais preparadas. Para que essa repetição, né? Talvez seja um erro de estilo até no inglês original, né, do Thomas Way Woods aqui, quer dizer, more and more people, clergy included, increasingly prepared. Tem maneira de resolver isso, tá? Vamos lá. Né? Cada vez mais pessoas, o clero incluso, e a gente pode eliminar essa ideia, entendeu? Já está subentendido aí que tem cada vez mais pessoas ficando aptas, né? Tornando-se aptas, pode ser, né? Também transmite essa ideia de uma aptidão que é adquirida com o passar do tempo, né? Cada vez mais pessoas tornando-se aptas, né? A discutir essas questões, né? Prepare to discuss fundamental economic questions. Porém, se a gente lê direitinho esse parágrafo, a gente fica na dúvida se ele realmente está querendo dizer que as pessoas estão se tornando mais preparadas, tá? Para discutir, preparadas em sentido de capacitadas, né? Aptas, ou se elas estão se tornando mais dispostas a discutir essas questões, né? Será que ele está querendo dizer que elas estão adquirindo mais conhecimento de questões econômicas? Ou simplesmente pela realidade de que a economia é uma dimensão cada vez mais prevalente na nossa vida moderna e que acaba obrigando o clero incluso a discutir essas questões? Me parece ser esse segundo caso, tá? E se você for olhar um dos sentidos de prepared, lá no Lingui, ou qualquer dicionário, Lingui, vamos lá, prepared. Veja, pronto, tá? Porque em português, preparado, né? Tem essa dupla acepção, vamos dizer assim, né? Pode ser o sujeito que se prepara, se capacita a fazer uma determinada atividade, mas também pode ser o sujeito pronto, disposto, no sentido de ele se dispõe a fazer aquilo, né? Ele se compromete a fazer aquela atividade. Tem esse sentido também, né? E me parece que esse é o sentido mais específico. Especificamente esse mais é o sentido corrente ali do parágrafo, certo?
Então eu colocaria, na verdade, dispondo-se, né? Cada vez mais pessoas, o clero incluso, dispondo-se a discutir questões econômicas fundamentais, tá? Mas poderia também ser colocado aptas, né? Enfim. Veja aqui, né? Vamos voltar aqui para a frase original, tá? Ele colocou assim: o clero, inclusive, cada vez mais preparadas para discutir questões econômicas fundamentais, cultivar laços de entendimento mútuo entre religião e economia. Peraí, vamos ler a frase desde o início de novo. Vamos lá. Após anos de um desempenho econômico aquém do desejado, né, no Japão, Europa Ocidental e Estados Unidos, e com cada vez mais pessoas, o clero incluso, dispondo-se, né, a discutir questões econômicas fundamentais, cultivar laços de entendimento mútuo entre religião e economia. Faltou um verbo aqui, né? Faltou o verbo é aqui, né? É mais urgente do que nunca, tá? Então vou até colocar para ele aqui no original, tá bom? Ó, é mais urgente do que nunca. Porém, veja como essa frase em português ela tá numa ordem que não parece muito natural, né? E parece que diminui o valor dessa oração aqui, tá? Cultivar laços de entendimento mútuo entre religião e economia é mais urgente do que nunca. E tem outro problema. Até anotei aqui. É preciso deixar claro que essa aqui é a oração coordenada, tá? E não mais uma subordinada. Tá? Aqui ele está colocando uma subordinada e vai introduzir em algum momento a coordenada, certo? Após ano, ele está dando o contexto, né? Ele está explicando, ele está fundamentando a oração coordenada que está por vir, certo? A oração coordenada principal aqui, desse trecho, é essa, né? Cultivar laços de entendimento mútuo entre religião e economia é mais urgente do que nunca. Essa é a oração coordenada. As subordinadas vêm antes, tá certo? Após anos de um desempenho econômico, papapá, e com mais e mais pessoas, né, cada vez mais preparadas para discutir as questões econômicas, pá! Por isso, né, por causa dessas coisas, é urgente, mais urgente do que nunca. Ó, de novo um mais ali, né? Mais um motivo para a gente ter alterado a frase como a gente alterou ali. Cultivar laços de entendimento mútuo entre religião e economia, certo? Só que do jeito que está disposto aqui, parece que essa aqui é mais uma subordinada. Vejam que não flui direito a leitura, né? O clero, inclusive, né? E com cada vez mais pessoas, o clero, inclusive, dispondo-se a discutir questões econômicas fundamentais, cultivar laços de entendimento. Parece que isso aqui é mais um item da lista de subordinadas. Vocês percebem isso? Olhem como fica melhor da maneira que eu coloquei. Após anos de um desempenho econômico aquém do desejado no Japão, Europa Ocidental e Estados Unidos, e com cada vez mais pessoas, o clero inclusive, dispondo-se a discutir questões econômicas fundamentais, é mais urgente do que nunca cultivar laços de compreensão mútua entre a religião e a economia. Vejam como já dá outra carga para a frase, né? Vejam como já dá outra carga, né? Já fica com uma compreensão muito mais clara, né? Quer dizer, a gente agrupa as orações subordinadas e deixa a coordenada para o fim, para ficar evidente essa subordinação, né? Senão pode ficar ambígua a leitura, né? Vamos lá. Os princípios morais, ele botou princípios em maiúsculo aqui. Bom, sei lá, foi erro de digitação. Os princípios morais... Peraí, vamos ver o original aqui. Ah, sim, no original ele colocou assim artigo, né? Princípios morais e ciência econômica foram feitos para ter papéis complementares. Não se escreve assim em português, né? Em inglês tudo bem, moral principles, em economia não se usa o artigo, né, nesses casos. Mas em português se usa, né? Os princípios morais, né? E a ciência econômica. Veja que ele não usou o artigo nem no ciência econômica, né? Princípios morais e ciência econômica, tá esquisito isso. Os princípios morais, né? E a ciência econômica
Aí vejam, ele colocou foram feitos para ter papéis complementares, né? Are meant to play complementary roles. Esse meant to, ele traduziu meio que literalmente, né? Foram feitos, né? Tipo assim, a person was meant to be with the other one, né? Uma pessoa foi feita para outra, né? Mas a gente pode usar alternativas, né? Que cabem melhor no texto, né? E uma maneira simples de traduzir to be meant to é dever, né? Dever, é necessário que, né? Então, os princípios morais da ciência econômica deveriam ter papéis complementares, né? Essa é a ideia, né? E é esquisito dizer foram feitos, né? No caso de um princípio, né? Ou de uma ciência econômica, né? Ouçam a frase, né? Princípios morais, né? Ou os princípios morais da ciência econômica foram feitos para ser complementares. Não, deveriam ser complementares, né? Essa é a ideia. A gente não usa para coisas abstratas como princípios morais e ciência econômica, verbos, construções verbais desse tipo, né? Locuções do tipo foram feitos, né? Não cabe, né? Vamos lá, então. Uma consistente base moral. Então, dá para entender, né? Consistente, né? Sólido, firme. Mas o certo mesmo é a gente usar uma locução já mais consagrada, né? E se vocês prestarem atenção no ouvido de vocês, na memória de vocês, leituras que fizeram no passado, vocês se lembrarão que é muito mais comum, né? Soa mais natural a expressão base sólida, né? Especialmente quando se trata de moral, né? Uma sólida, fulano tem uma sólida base moral, né? Ou uma base moral sólida, né? Então a gente prefere daí usar o termo consagrado, né? Mas assim, para tirar a dúvida, né? A gente vai dar uma averiguada, então, em 2 lugares. Tem esse dicionário poético, que ele é uma espécie de dicionário analógico, mas ele é mais interessante porque ele sugere complementos tradicionais a certos vocábulos, tá? O analógico, ele agrupa, né, palavras por analogia de sentido. Mas esse dicionário poético do Cândido Lusitano, ele dá sugestões de complementos, assim, e de adjetivos, por exemplo, né? Então aqui, vejam que maravilha isso. Deixa eu ver um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, cabana, tá? Termo normal, né? Aí ele dá aqui os sinônimos, né? Choupana, tugúrio, choça, malhada, pastoril, palhoça. Aí ele dá os adjetivos, olha só. Pobre, humilde, mísera, miserável, os adjetivos que se aplicam à cabana. É muito interessante, né? Então, uma cabana rústica, uma cabana inculta, né? Então, é mais elegante, por exemplo, dizer cabana rústica ou uma cabana inculta do que, sei lá, uma cabana reles, né? Não aparece aqui reles, né? Vai soar melhor, né? São essas sugestões que o Cândido Lusitano dá aqui. É muito interessante. Aqui, cabeça, vejam. Aí, cabeça elevada, altiva, soberba, ornada, adornada. Né? Em vez de dizer, por exemplo, cabeça excelsa, não se fala cabeça excelsa, né? Pode ser que, ao traduzir, né, por exemplo, literalmente, né, essa expressão apareça no português cabeça excelsa, cabeça sublime, mas não, né? Você vai aqui no dicionário poético do Cândido Lusitano e aparece ali, elevada, altiva, soberba, né? E ajuda bastante a encontrar a expressão mais precisa e mais elegante, né? Então vamos lá, qual é a expressão que a gente está procurando? Base, né? Base. Que tipo de adjetivo se aplica à base? Tá? Quais são os melhores adjetivos? Vamos lá, base, achamos já aqui. Base, pedestal, firme, segura, forte, constante, sólida, eterna, perpétua, perdurável, marmórea, estável é interessante também, robusta, base robusta, olha só como soa bem também, né? A base firme, uma base segura, né? Uma base moral firme, uma base moral sólida, né? A ideia de solidez, de moralidade, virtudes, né? São ideias muito correlatas, né? Então eu acho mais interessante uma base moral sólida do que uma consistente base moral, certo? Agora a questão da ordem, né? A ordem do adjetivo é um negócio que depende muito da frase em si, né? Mas, por exemplo,
Uma sólida base moral pode nos ajudar a avaliar. É uma alternativa também. Mas por algum motivo, questão de métrica da frase, eu achei que soou melhor. Assim, uma base moral sólida pode nos ajudar a avaliar as atuais. Né? Aí aqui ele colocou, pode nos ajudar a avaliar as instituições econômicas existentes à luz dos genuínos princípios da justiça. Esse existentes aqui, existing economic institution. Esse existing, ele traduziu literalmente, né, existentes. É uma tradução válida, porém a gente vê que não soa tão bem na frase, né? Inclusive porque está anteposta essa palavra à luz aqui, então cria uma certa ambiguidade. Existentes à luz dos genuínos princípios, quer dizer, só as instituições econômicas que existem à luz dos genuínos princípios da justiça, não é esse o sentido, né? Então, para corrigir essa pequena ambiguidade e outros probleminhas ali do texto, a gente simplesmente coloca um atuais, né? Dá na mesma, né? Atuais, existentes, né? Uma base moral sólida pode nos ajudar a avaliar as atuais instituições econômicas à luz dos genuínos princípios da justiça, né? Quer dizer, a gente tira daí a ambiguidade do trecho, né? Vamos lá. Sem conhecimento de economia, por outro lado, o conselho do moralista pode revelar-se profundamente equívoco, até destrutivo. Até aí parece ok. Ainda assim, yet, among the leadership of the various Christian churches as well, entre as lideranças de várias igrejas cristãs, das várias, né? Das várias é mais preciso, né? Tem um artigo ali, vamos usar o artigo também. Eu nem coloquei na correção, mas é das várias, né? Quer dizer, ali das diversas, né? Das diversas igrejas cristãs, bem como em pregações e escritos populares, we continue to see the same prejudice in favor of the state and against the market, perhaps first emerged with the coming of the social gospel movement in the late 19th century. Continuamos a ver o mesmo preconceito que talvez... sim. Outra questão de ordem aí, sintática, que é interessante a gente contemplar. Ele colocou assim... por algum motivo ele mudou a ordem do original, talvez achando que não soasse tão bem em português, mas no fim, acho que a ordem do original era mais explícita, tá? Era mais clara. Continuamos a ver o mesmo preconceito, que talvez tenha surgido com o aparecimento do movimento do evangelho social no fim do século XIX, em favor do Estado e contra o mercado. Veja como fica confusa a frase, né? O sentido fica ambíguo, a leitura já emperra. Então vamos mudar essa ordem, né? E manter mais ou menos a ordem do original, né? Continuamos a ver o mesmo preconceito em favor do Estado e contra o mercado, que talvez tenha surgido com o aparecimento do movimento do evangelho social no fim do século XIX. Termina a ambiguidade, né? E a frase corre melhor, certo? Vamos lá. Em 2001, um estudo até aqui tudo bem, não vou ler, tá? Porque realmente não tem um problema nesse trecho que eu tenha captado. Aqueles seminários que põem maior ênfase na justiça social e problemas econômicos revelaram-se os mais hostis ao livre mercado. Aí a gente tem um problema com o the most hostile to the free market. Esse verbo é muitas vezes mal traduzido. Esse advérbio é muitas vezes mal traduzido, certo? Porque, claro, a tradução literal dele é isso, né? É um superlativo, né? Então, the most hostile, nesse caso, o mais hostil de todos, né? Hostilíssimo, né? Mas ele também tem o sentido simplesmente de muito, né? De algo em grande grau. Não tem necessariamente o sentido de superlativo. Ou, melhor dizendo, é um superlativo que pode ser traduzido como aumentativo, né? Como algo num grau extremo, certo? Isso em português também, né? Às vezes a gente usa o superlativo mais por efeito retórico, né? A gente não está querendo dizer que aquilo é realmente, né? Por exemplo, né? Sei lá. Veio até a minha porta um sujeito humilíssimo.
Eu não tô querendo dizer que o cara é mais humilde que Jesus Cristo, entendeu? Literalmente falando. Mas eu tô usando o superlativo por efeito retórico, quer dizer que o cara é extremamente humilde, né? Mas não que ele é o mais humilde de todos, né? Dá pra entender isso? Então a gente coloca, por exemplo, extremamente hostis o livre mercado aqui, né? Most hostile, não os mais hostis ao livre mercado. Vejo que a frase até soa esquisita, né? Na tradução, né? Então é isso. Problemas econômicos revelaram-se extremamente hostis ao livre mercado, tá? Agora vamos lá. Próximo parágrafo. Acho que hoje a gente vai cobrir só 2 parágrafos, tá, pessoal? As discussões mais robustas sobre economia e religião no século passado ocorreram talvez dentro da Igreja Católica. Veja que frase esquisita, ela parece estar fora de ordem, né? O que ele está querendo enfatizar aqui nessa frase? Vamos ler a frase original? It is within the Catholic Church that discussions of economics and religion have perhaps been most robust over the past century. Ele está querendo enfatizar que, olha, justamente dentro da Igreja Católica é que se tiveram, né, as mais ferrenhas discussões, mais vigorosas discussões de economia e religião. Foi justamente dentro da Igreja. No inglês isso está bem claro também, né? Por algum motivo, de novo, aqui ele alterou essa ordem. Mas a ordem do inglês seria perfeita em português, né? It is within the Catholic Church that discussions. Quando a gente quer enfatizar algo, né? Ou a gente coloca no início ou no fim. Nesse caso, no início, né? É dentro da igreja, certo? É dentro da igreja que as discussões de economia e religião tiveram, talvez, né, maior vigor nesse século. Então a gente altera a ordem na tradução dele. Vamos lá. Foi dentro da Igreja Católica, né, que talvez tenham se travado. Os debates, aí vem mais um problema. Os debates, o que ele colocou aqui? As discussões mais robustas. Opa, mais uma expressão que soa meio esquisita, né? Então o que a gente faz? Então o termo que a gente quer ver é robust. Peraí que eu não sei nem se a minha pronúncia tá certa, tá? Vamos ver aqui. Aí tu coloca assim, pronunciation. Opa. Pronunciation. Robust. Ah, o acento é no bust. Robust. Tá? Ficou na dúvida na pronúncia, não tem problema. Eu já tenho larga experiência com inglês e morei lá nos Estados Unidos. E quando eu tava lá, todo dia eu aprendia uma nova pronúncia que eu achava que estava correta. E ao conversar com os americanos, eu descobria que não tinha nada a ver, que era uma pronúncia caipira, né? Porque, vou dizer, vou ser bem claro quanto a esse ponto, os próprios americanos, tá? Isso é uma novidade que eu descobri lá. Os próprios americanos se perdem em algumas pronúncias, tá? E creio que entre os britânicos acontece a mesma coisa, né? É uma língua de pronúncias, de regras de pronúncia não muito claras, né? Então você tem às vezes ditongos, né? Como EA, que dependendo da palavra soa completamente diferente em outras palavras, né? Então isso é bem comum, tá? Os próprios americanos se empepinam algumas vezes com certas pronúncias, né? Certas palavras não tão conhecidas, né? Então isso também me abona de certa maneira, né? Quando eu estava lá, assim, errando a pronúncia de certas palavras, os erros que eles mesmos cometiam me deixavam um pouco mais tranquilo. Então, robust. Em vez de robot, é robust. Alright, robust. Então vamos lá. Dicionário de inglês e português, robust. Se você for colocar aqui no Linguim, robust.
É claro, né? Vem a tradução literal, robusto, forte, resistente, sólido, vigoroso, né? Discussão robusta, né? A gente pode até jogar aqui, ó, no Google Books, books.google.com, discussão robusta. Vamos botar no século XX, quando as pessoas sabiam escrever. Veja, né? A diferença entre uma discussão robusta, é só um caso tem aqui. Vamos botar robusta discussão. Também, um caso, 2 casos, tá? Agora vamos botar, por exemplo, vigorosa discussão. Opa, olha só. Parece bastante, né? Também não tanto. Talvez é pela ordem, né? Discussão vigorosa. Ó, tem alguns casos também. Discussão vigorosa. Também não tantos. Mas já é mais do que robusta, né? Discussão robusta é realmente esquisito. A gente fala de um sujeito robusto, né? Sei lá. Uma lei robusta, né? Rígida, firme, né? Agora, discussão robusta é realmente meio esquisito. Vamos lá. Ih, deu pau aqui. Isso aí, quando não é internet é a memória do meu laptop. Maravilha. Vamos lá, não vamos desistir. Não podemos se entregar para os homens, como diz uma famosa música gauchesca. Ih, rapaz, agora o bicho pegou aqui. Aí, quase lá. Robust. Como eu disse, eu vou dar preferência sempre a gravações em tempo real, certo? Mostrar os erros, os problemas, o meu processo mental. Eu acho que é importante. Robust, ali. Robusto, rijo, forte, valente, vigoroso, esforçado, que tem grandes forças corporais, violento, bravo, áspero, laborioso. Então a gente pode realmente traduzir ou como veemente, né? Discussões veementes, né? É um adjetivo bem usado, né? Então é isso, ó. Foi dentro da Igreja Católica que talvez tenham se travado os debates mais veementes, né? Vamos até usar aqui o veemente no nosso Google Books. Vocês verão que é mais comum mesmo. Discussão veemente. Tá, vou botar na ordem veemente discussão. Bom, de qualquer maneira, né? Mais do que robusta. Não são tantos casos assim, abonados, mas é o suficiente, eu acho, para preferir a robusta, né? E a gente sabe que, enfim, é uma expressão natural, né? Veemente debate, veemente discussão. Eu botei discussão, né? Vamos ver, debate. Veemente debate. Veemente debate, ó, tem aí algumas abonações. Isso aí, tá? Então é isso. Foi dentro da Igreja Católica que talvez tenham se travado os debates mais veementes sobre economia e religião no século passado. Veja como muda a frase, né? Como ela ganha mais impacto. Tá na ordem correta agora. Vamos seguir aqui. Aí ele vem de novo com um termo aqui sem artigo, né? Um objeto sem artigo, né? Um sujeito sem artigo. Encíclicas papais importantes falaram vigorosamente. Não sou português, né? Começar essa frase aí sem um artigo no sujeito, tá? Então a gente... Ou melhor dizendo, claro, não tem que ter um artigo definido nessas encíclicas papais. Só que num caso desses, a gente começa pelo adjetivo, né? Esse é o padrão. É o mais elegante em português, né? Importantes encíclicas papais falaram vigorosamente e efetivamente contra o marxismo e o socialismo e em favor da propriedade privada. Vejam como está soando a tradução de Google Translate. Por quê? Além, né, desse encíclicas papais importantes, que a gente já acabou de corrigir, vem esses 2 benditos advérbios com ente no final, que é uma das maiores dores de cabeça de tradutores amadores, tá? Ao traduzir do inglês, né? O inglês usa e abusa de advérbios, né? Como a gente já comentou na primeira aula, e de advérbios com essa terminação
ali, né? Forcefully, effectively, ali, todo o tempo isso aparece, né? Verily. Mas se esse tipo de repetição de advérbios e com a mesma terminação em inglês não soa mal, tá? Embora em alguns casos deva soar mal, né? Até para eles. Em português soa horrível, né? Cria um eco assim dos mais desagradáveis, né? E isso que ele ainda tinha esse importante antes aqui, né? Então a gente tem um importantes encíclicas papais falaram vigorosamente e efetivamente contra o marxismo, né? Alguns poderiam sugerir, mas é mais elegante falaram vigorosa e efetivamente contra o marxismo. Mas é feio pra cacete, né? Eu detesto essas construções, eu acho muito feio, tá? Soa como texto de dissertação de mestrado, assim, né? Falaram vigorosa e efetivamente contra o marxismo e o socialismo. Tem construções mais naturais e mais literárias, vamos dizer assim, né? Pra gente utilizar aqui, tá? Então vamos lá. De maneira vigorosa e eficaz, tá? Uma maneira de resolver, um modo de resolver esses advérbios aí conectados um atrás do outro em português, né, trazidos do inglês, é utilizar essa locução de maneira, de modo, certo? E costuma resolver o problema, tá? Claro, só não vamos abusar dessa locução também, né? Especialmente porque maneira e modo são palavras que aparecem com bastante frequência num texto comum em português, né? Então a gente deixa ali de maneira vigorosa e eficaz contra o marxismo e o socialismo e em favor da propriedade privada. Então vejam como a frase melhorou, né? Importantes encíclicas papais se pronunciaram de maneira vigorosa e eficaz contra o marxismo e o socialismo e em favor da propriedade privada. Sim, esqueci de falar. Ele traduziu literalmente aqui o speak against, tá? Aqui. We continue to see the same prejudice in favor of the state and against the... Aqui, desculpa, me perdi. Important papal encyclicals have spoken forcefully and effectively against. Esse speak against, ele traduziu literalmente, mas é um idiom, tá? Trata-se de um idiom. O ideal é não se traduzir, né, de maneira literal. E falar contra, né? É uma frase chã, né? Sem brilho, né? Sem elegância, né? Para um texto formal de um livro, né? Falar contra. As encíclicas falaram contra. Vejam que como soa feio, né? Então, se pronunciaram, certo? As encíclicas se pronunciaram contra o marxismo, ou contrárias ao marxismo, né? Se pronunciaram, né? Encíclicas são pronunciadas, né? É uma voz que é pronunciada contra um determinado dogma, contra uma determinada ideia corrente na sociedade. Não é falar contra, né? Vamos lá. Aí ele colocou assim, elas enfatizaram, além disso, a gente vê que é mais apropriado usar o pretérito imperfeito, né? Elas enfatizavam, quer dizer, acabei de me referir a essas encíclicas, agora o que elas diziam? Não o que elas disseram, é mais apropriado, né? Elas enfatizavam, além disso, o importante princípio católico da subsidiariedade, pelo qual nenhuma função que possa ser efetivamente realizada por uma unidade social menor e mais imediata. Vamos lá. Questão de propriedade vocabular, né? A gente já viu isso no vídeo passado, né? Uma função, ela pode ser realizada, mas cumprida, né? Uma função cumprida. A gente cumpre uma função, né? É um termo mais próprio, né? Traz e produz aí uma variedade vocabular que traz brilho ao texto, né? Então é uma função que possa ser efetivamente cumprida por uma unidade social menor e mais imediata. Deve ser atribuída a uma instituição... ele colocou uma instituição maior, né? No original está a higher. Eu prefiro, nesse caso, traduzir mais literalmente, né? A higher institution, uma instituição superior, né? Acima. E também acaba nos brindando aí com uma melhor, mais rica variedade vocabular, né? Que a gente já usa bastante ali, mais, maior e tal. Usar maior de novo aqui, quando tem superior, né? Então, uma instituição superior e mais remota. Esses princípios nem sempre estiveram
em moda, tem dois erros aí, né? Primeiro é a tradução literal, né? Fashionable, né? Fashionable. These principles were not always fashionable. Ele fez a tradução literal, né? Esses princípios nunca, nem sempre estiveram na moda. E ele traduziu em moda, né? Confesso que não vejo muito essa versão dessa locução aí, tá? Mais comum, a gente pode até dar uma pesquisada aqui. Vamos colocar aqui no Google Books. Estava em moda. O que estava em moda na década de 50? Olha, talvez neste caso o errado seja eu. Talvez seja mais elegante, então, em moda. Estava na moda. Pois é, né? Talvez esse na moda realmente transmita mais a ideia de... Sei lá. Talvez esse na moda pareça um pouco mais vulgar, né? Do que em moda. Estava em moda. De qualquer maneira, eu acho mais apropriado, ao se falar de um princípio, né? Usar um sinônimo nesse caso, né? Uma locução sinonímica. Em voga, né? Não em moda, mas em voga, que tem mais ou menos o mesmo sentido, porém me parece ser mais adequado a se utilizar com esse vocábulo, né? do princípio. Aí. Raramente nós falamos que um princípio está na moda, né? Mas em voga, parece mais natural, né? Um princípio em voga, né? Está corrente na sociedade, né? Na moda, um princípio na moda, uma tendência na moda, né? Um costume está em moda, né? A gente pode pensar em outras coisas, né? Mas um princípio eu acho que em voga soa melhor, soa mais elegante, tá? Mais apropriado, né? Melhor dizendo. Durante o século XX, esses princípios nem sempre estiveram em voga durante o século XX. E os católicos, ele deixou católico com C maiúsculo, né? A gente sabe que esse tipo de termo em inglês ele vem com maiúsculo, né? Mas em português realmente não se faz isso. Os católicos esses princípios nem sempre estiveram em moda em voga, né, durante o século XX. E os católicos, corretamente, obtinham conforto e satisfação ao saber que os supremos pontífices, né, que defendiam-nos sistematicamente. Vejam que temos aí mais uma frase traduzida pelo Google Translate, né? Tá realmente muito literal e tá esquisito, soando muito esquisito. Vamos lá, então. Vamos ler o original. And Catholics rightly took comfort and satisfaction. Esse rightly, ele literalmente pode ser traduzido como corretamente, né? Mas há expressões sinonímicas aí, né? Por exemplo, com razão, né? Com justiça, né? Ele com justiça argumentou tal coisa, né? Porque, enfim, ele estava do lado da razão, né? Ele tinha os argumentos a seu favor. Ele com justiça argumentou tal coisa. Então, nesse caso, ele está explicando aqui o seguinte: como esses princípios, né, de subsidiariedade não estiveram em voga durante o século XX, a gente sabe, né, o século XX foi o século dos grandes regimes autoritários, totalitários, né, da defesa do Estado como a mamãe de todos, né? Então, não estando em voga esse princípio de subsidiariedade, né, não estando na moda, as pessoas não estando acostumadas a defendê-lo, a vê-lo em voga na sociedade, os católicos tinham direito, vamos dizer assim, né, com razão, lhes satisfazia saber que, né, os soberanos pontífices, né, ele traduziu como supremos pontífices, né, mas quem tem alguma
familiaridade aí com literatura católica sabe que o título correto é soberano pontífice, né? O título corrente. Satisfazia esses católicos, né? Sem ver esse princípio sendo defendido na sociedade, ver os papas em encíclicas defendendo isso, né? Na doutrina social da igreja e tudo mais. Então, esse é o sentido da frase, certo? Então, a gente tem que reformular ela inteirinha aqui, né? Os católicos, com razão, se consolavam e se consolavam e se satisfaziam, né? Ao ver, né? E não ao saber, né? Ao ver, né? Eles viam os papas defendendo essas coisas, né? Ao ver que os soberanos pontífices se dispunham a defendê-los sistematicamente, né? Porque a gente quer reforçar aí nessa frase a ideia de que os soberanos pontífices, os papas, estavam dispostos a defender esses princípios diante da sociedade, certo? Talvez isso não esteja aparecendo no inglês aqui, né? Mas em português a gente precisa reforçar esse sentido, né? E vejo como a frase fica realmente mais límpida, né, e mais clara, né, quanto ao sentido. Esses princípios nem sempre estiveram em voga durante o século XX e os católicos, com razão, vejam como fica melhor, né, com razão se consolavam e se satisfaziam, né, ao ver que os soberanos pontífices se dispunham a defendê-los sistematicamente, certo? Então, acho que por hoje é isso, pessoal, tá? Já estamos com quase 1 hora de vídeo aqui. Sinto que hoje eu me enrolei um pouco mais, assim, para explicar algumas coisas, mas é do jogo, tá? E eu acho que talvez seja mais interessante a gente mudar de texto, né, no vídeo que vem, até para dar uma variada, né, no assunto. E ver um outro tipo de tradução, né, outros tipos de problemas, né? E também para, enfim, criar mais interesse aí na explicação dessas dicas, tá certo? Então, até semana que vem. Muito obrigado mais uma vez pela preferência. Espero que estejam gostando dessas dicas, tá? Um abraço. Até lá.